A busca por um padrão de beleza pode afetar a todos aqueles que vivem em sociedade, né? A gente olha para os lados e tal. Mas quando a aparência se torna uma obsessão e o espelho, ele pode virar um inimigo? Doenças como ansiedade, estresse e até mesmo depressão podem impactar no bem-estar? É sobre estética e saúde mental que a gente conversa hoje no quadro Viva Bem. Com a gente a psicóloga Gabriela Marques e a professora de Estética e Cosmética da UBRA, professora Jéssica Marques. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, e você aí de casa, se tem alguma dúvida, porque é um tema muito sério, aí você quiser até mesmo esconder a sua identidade, fique tranquilo. Pode mandar pra gente, o importante é responder a sua dúvida, a sua pergunta. 99588-2374, 99588-2374, por mensagem de texto pelo WhatsApp, pode mandar a sua questão. Eu falo isso porque às vezes as pessoas, nessa luta que a gente tem por chegar a um corpo perfeito, a um rosto perfeito, comparado ao que a gente vê na televisão, nas revistas, isso pode gerar uma angústia muito grande e as pessoas às vezes podem se sentir inferiorizadas de alguma forma. Então vou começar por aí, né? Uma estética profissional está preparada para perceber quando a pessoa está exagerando, professora, quando aquilo está, por exemplo, perturbando mentalmente a pessoa em busca dessa busca desenfreada por se sentir bem, ou melhor, às vezes não é questão nem de se sentir bem, mas se sentir bem frente aos outros. Sim. Olha, nós temos na nossa formação aqui no curso bastante ênfase, né? A gente procura sempre destacar, até porque a gente entende que as pessoas, quando elas não estão se sentindo bem consigo mesmas, antes de procurar o profissional psicólogo, ele vai procurar o esteticista, né? Então, a gente precisa saber, sim, identificar. Nós trabalhamos com algumas escalas que nos auxiliam a ver o grau da autoestima da pessoa, como que ela está se sentindo. Temos escalas de silhuetas também, onde a gente pede para ela comparar onde que ela acha que ela se enquadra no perfil de corpo, para ver se ela não tem daqui a pouco algum transtorno de imagem, ela se enxerga de uma forma diferente do que ela realmente é. E aí, a partir dessas escalas, a gente identifica sim, e aí com certeza nós precisamos indicar para o tratamento, né, com o psicólogo, né? Agora, quem sofre com essas distorções, essa ansiedade, ainda mais numa sociedade que a gente vive, onde o corpo e a beleza se tornam, né, não sei se deveriam, isso a gente pode até discutir num outro momento, mas se tornam algo imprescindível, às vezes, para a família, para o mercado de trabalho, para o dia a dia, né, para a pessoa, por exemplo, ter lazer, né, ou entretenimento, as baladas, enfim. Isso realmente pode ser um problema, Gabriela, que pode levar a coisas piores. A pessoa está procurando o corpo perfeito e acaba, na verdade, detonando o seu corpo. Sem dúvidas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Mas sobre o que você estava falando, com certeza, né, as pessoas podem muitas vezes até se colocar em risco diante de procedimentos estéticos exagerados, né, que muitas vezes não condizem aí com a necessidade da pessoa, né, porque geralmente, como a Jéssica havia comentado, em alguns momentos há uma distorção da sua imagem, né, a pessoa se enxerga, ela tem uma tendência a dar ênfase para os defeitos, né, tem uma autocrítica muito alta, né, nesse sentido, uma baixa autoestima. E a pessoa com a baixa autoestima, ela tem uma tendência a ficar mais vulnerável para a ansiedade, para o estresse, para a depressão, pensando até em riscos, né, de desenvolver transtornos aí, alimentares, enfim. Sim, antes de voltar para a professora, ainda com a Gabriela, embora os problemas provenientes da pressão por um corpo, né, belo atinjam tanto o homem quanto a mulher, as mulheres acabam sendo ainda mais atingidas, já que apenas 15% das mulheres acometidas por anorexia ou bulimia, por exemplo, são, né, do sexo feminino. Por que Na verdade, esse dado diz que 15% é masculino. O restante é a população feminina que sofre, né? Eu me expressei mal aqui. 15% é uma minoria, mas existe isso, a gente não pode, né, deixar passar também, porque aí se tornou piada num tempo atrás a metrosexualidade, coisas do tipo. O homem cada vez mais preocupado com a estética, com a beleza. Mas, realmente, a maioria está concentrada nas mulheres. Por que essa pressão é mais forte sobre as mulheres? Né? E fico pensando, a gente falou ali em transtornos como ansiedade e depressão, mas aqui a gente está vendo esses transtornos indo para o corpo de volta, né? Deformando o corpo dessas meninas e até mesmo de alguns rapazes.
Sim, sem dúvidas. Eu acredito que isso tenha relação com uma questão muito cultural, né? Porque até pouco tempo atrás, para não dizer atualmente, a mulher ainda é colocada muito num lugar de objeto, né? Um lugar de desejo. E aí vem as cobranças, né? Para cima dessa mulher que precisa estar sempre perfeita, né? Com o corpo ideal, com a pele em dia. E aí fico pensando também no quanto as redes sociais acabam influenciando muito, né? Na saúde mental das mulheres. Porque quando estamos ali rodando o feed do Instagram, por exemplo, nos deparamos com fotos de pessoas perfeitas, né? Muitas vezes fotos que foram tiradas 20 fotos para ser postada uma, né? Fotos editadas no Photoshop. E aí, se a mulher já está com a autoestima um pouco mais vulnerável, ela tem uma tendência a se comparar e se sentir inferior, não se sentir bonita, não se sentir feliz com o seu corpo, se comparando, né, com o que ela está vendo ali na internet. Esses exageros, tanto em alguns procedimentos que envolvem procedimentos com profissionais ou até mesmo uma dieta que pode ser autodeterminada pela pessoa, olha, eu só como agora uma vez por dia, enfim. Isso de fato vocês, profissionais de estética e cosmética, têm percebido isso? Um aumento dessa pressão, especialmente sobre as meninas? Sim, só complementando ainda a ideia anterior, como tu falou, ainda a questão cultural, a gente tem um índice muito grande de procura das mulheres, poucos homens vão, e quando os homens vão procurar estética, eles têm toda aquela pressão também familiar e dos amigos, como tu falou, né, virando piada, então eles acabam não se direcionando tanto para a estética, e sim aí os homens procurando recursos que não na estética, né, mas sozinhos, em dietas e tudo mais, o índice é maior. E em questão da busca, a gente pode observar que os pacientes, eles vêm realmente procurando fazer coisas tanto dentro da estética quanto sozinhos, mas quando vem para dentro da estética, alguns profissionais despreparados acabam, em vez de tratar esse paciente no sentido de fazer com que ele enxergue os pontos positivos que ele tem, até às vezes por uma questão de querer vender mais serviços, fazendo o contrário, às vezes até procurando queixas que o paciente nem tem. Entendeu? Eu fui lá para tratar essa olheira, mas aí me venderam que eu tinha que tratar também a mancha que eu tinha aqui embaixo e tudo mais. Não sei se tu entende o que eu quero dizer. Sim, não entendo e fiquei imaginando têm feito vocês na também. academia, estou aqui representando o universo das profissionais e profissionais da estética e cosmética, mas também representa a academia. E aí tem a parte importante da academia, da universidade aqui, o curso de estética e cosmética da UBRA, quando a gente fala, como em outras profissões, eu tive no jornalismo, por exemplo, na comunicação, a questão da ética na profissão. Vocês trabalham isso junto aos profissionais também? Sim, com certeza. As estudantes ou estudantes também? Com certeza, isso é imprescindível porque a gente entende que a estética, diferente do que o mercado muitas vezes pode entender, que é uma questão de dinheiro, né? Enfim, que envolve toda essa questão profissional, a gente entende que ela é ligada à saúde. E a saúde, eu sempre falo para as minhas alunas, ela é um conceito que busca harmonizar a saúde física, né? Mas também mental e social. E a estética está totalmente ligada a esse lado mental e social, porque ajuda o indivíduo na autoaceitação, na autoestima e inclusive também na inserção dele enquanto sociedade, né? E é o que a gente está discutindo agora. As pessoas pensam que para serem aceitas na sociedade, elas têm que estar dentro desse padrão. E na verdade não é isso. Né? O padrão mesmo é a pessoa se sentir bem consigo mesma. Tem até um ditado que pouco se ouve falar hoje, mas que é muito verdadeiro, que ama o feio, bonito lhe parece. Pois é. Então, o que é o padrão de beleza? A gente tem que sempre estar se questionando. E se a pessoa não se achar bonita como ela é, então ela vai ter vários problemas. A gente procura despertar na pessoa o interesse dela nela mesma. Ela se enxergar bonita, bem como ela é, e apenas aprimorar aquilo que ela realmente não faz bem para ela, né? E dependendo da profissão, aqui na minha, por exemplo, é extremamente exigido. Embora não seja algo formal e explícito, né? A gente sabe que a pressão, seja dentro da empresa, seja pela audiência, seja por até mesmo patrocinadores, enfim, isso acontece em outras emissoras, em outros enfim, veículos de comunicação. Agora, Gabriela, como é que a gente pode, nessa sociedade que cobra tanto isso, equilibrar as pressões externas, às vezes no trabalho, às vezes os amigos, e a pressão interna, né? Aquilo que a gente vê e acaba se cobrando.
Por exemplo, como é que a gente pode identificar sintomas de que a gente está com uma espécie de obsessão, está com uma distorção a respeito da nossa figura? Eu costumo falar que é sempre importante observar um certo equilíbrio. Tudo que é demais é um alerta de que algo não está bem. Então, se a pessoa começa a se preocupar demais com o corpo, a restringir muito a comida, a procurar muitos procedimentos estéticos, opa, né, tem uma questão aí, o que está acontecendo, né? O que tem por trás desse sintoma que é buscar, né, a imagem perfeita, né? Daqui a pouco tem um adoecimento aí por trás, tem até uma depressão aí, uma ansiedade, uma autocobrança muito grande, né? Fiquei pensando também no conceito que a Jéssica comentou sobre autoaceitação, que é algo muito importante e que não se é muito falado, mas devemos falar sobre isso, né? Do quanto é importante, bom, cada um aceitar o corpo que tem, aceitar, né, as suas diferenças e olhar também para o lado positivo, porque temos uma tendência a olhar sempre para o lado negativo, para os defeitos, enfim. Agora eu tenho uma questão para ti, depois eu repasso a mesma questão para a Jéssica. Como é que a gente pode entender o que é autoaceitação e o que é, por exemplo, um descaso consigo mesmo? Vamos pegar o caso da obesidade, né? Ok, eu, por exemplo, aqui sou mais fofinho, já estive mais, reduzi um pouco, ainda estou em busca de mas não por estética, e sim por saúde. Então, como é que a gente pode equilibrar isso também? Né? A autoaceitação vai até que ponto e não se torna um relaxamento, uma pessoa relapsa? É muito tênue, né? Essa até relação. Porque existem doenças que a gente sabe que podem levar ao aumento de peso, né? Enfim, até que ponto a gente consegue equilibrar isso, gente? Eu fico pensando até na prática de exercícios físicos, na prática de momentos, né, de lazer, tudo isso vai, né, fortalecendo a autoestima da pessoa, né? E é importante também estar aí fazendo parte da rotina, né, do sujeito. Mas o que você acha, Jéssica, sobre isso? Eu fiquei pensando no teu caso, Jéssica, o ponto do profissional chegar e orientar e dizer, olha, eu posso fazer uma criolipólise aqui em ti, mas eu não estou vendo durante o tratamento tu assumir alguns compromissos que possam colaborar para o resultado. A questão da autoaceitação tá em a gente entender quais são as nossas limitações, mas também nunca fazer com que elas nos façam ter preguiça de buscar até onde a gente pode ir. Tem pacientes, por exemplo, a gente sempre vai analisar toda a estrutura do corpo. Tem mulheres que vão ter a tendência corporal genética de não adquirir cintura. Elas têm um padrão de corpo androide, a gente chama assim. Enquanto outras têm um padrão ginoide que já tem uma cintura, mas tem a tendência a acumular gordura nos quadris. Vou te dando só um exemplo, né? Quando me aparece uma paciente androide, eu tenho que explicar para ela que a estrutura corporal dela não permite ter um corpo igual a uma pessoa ginoide, mas que a gente vai procurar fazer com que o máximo, né, do corpo dela possa ser melhor, e não só a estética, como a prática de exercícios físicos e outras coisas podem fazer com que ela adquira um corpo mais próximo àquilo que ela quer. Mas ela entender isso é importante, e ela entender que há beleza nisso também. Claro. Porque a gente tem uma diversidade enorme, todas as pessoas são diferentes e o belo está no diferente. Então essa é a ideia de se autoaceitar, entendeu? Não simplesmente, então eu sou assim, eu sou gorda, eu vou ficar comendo. Não, pelo contrário. Eu preciso aceitar que o meu corpo é o meu templo, eu tenho que estar satisfeito com ele enquanto eu tô aqui. Então eu vou buscar medidas saudáveis para que ele possa ser o melhor que ele pode ser, né? Nesse período que eu estou aqui com esse corpo, entende? A gente sempre fala que os tratamentos estéticos e cosméticos são multidisciplinares ou que envolvem muitas técnicas. E aí, nesse caso, entra a terapia quando vocês identificam uma distorção, uma obsessão. Como funciona para vocês esse processo da terapia para trabalharem em conjunto? É sempre importante, né, essa troca entre profissionais, mas penso que o tratamento na psicoterapia com o paciente que já está adoecido, então que foi identificado que há uma obsessão, ele é realizado totalmente através da fala, né? E ajudando através do autoconhecimento do paciente, ajudando ele a entender qual é a origem, né, dessa obsessão dele, de onde vem. Porque a nossa autoestima, ela é constituída já logo na nossa infância, né? E muitas vezes a gente não se dá conta, mas o pai, a mãe, enfim, da criança tem um grande papel, né, quando elogia a criança, né, quando não faz comentários sobre o corpo, né, porque isso vai constituindo a autoestima já logo na infância. E na psicoterapia na vida adulta é possível entender, então, a origem, muitas vezes, dessas distorções
que tem a ver lá com o que foi nos dito na infância, né? Uhum. Nesse Às caso, vezes só para não deixar passar, porque daí eu fiquei vendo um filme na minha cabeça com a minha infância. Comentários como, como tu tá magrinho demais, tu tá esquálido e tal. E comentários, que coisa horrorosa, você tá muito gordinho. Isso para uma criança, mesmo seja um tio, uma tia, numa brincadeira, isso tem um efeito pro resto da vida. Tem, sem dúvidas. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque essas brincadeiras que acabam sendo um bullying, né? Porque brincadeira é quando os dois lados se divertem. Sim. Mas quando a criança não está se divertindo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente na infância isso vai marcar a pessoa pro resto da vida e daqui a pouco trazer até algum trauma, né? Alguma obsessão aí. Sim, professora. Falando nisso, a gente tem que pensar até no contrário. Muitas crianças aí já nascem dentro de um conceito onde a família estimula muito a beleza. Ai, porque linda essa criança, como você é lindo, como é lindo, ai, como é magrinho, como é assim, como é assado. E a criança vai, então, estimulando, super valorizando a beleza ao longo da própria vida. E os valores dela também se tornam, né? Muitas vezes essas pessoas são as que têm mais dificuldade, inclusive, em se aceitar, porque exigem de si que ser perfeito e que ser lindo e se manter lindo ao longo de toda a vida é muito importante. Então, eu me pergunto, como para essa pessoa vai ser o processo de envelhecer? Sim, entende? Verdade. Ela precisa, hoje a gente é o que mais tem, a gente precisa se manter jovem e acaba perdendo todo o benefício do envelhecer saudável, que é algo muito bom e positivo para todas as pessoas. Se a gente chegar lá, a gente é muito bendito, né? A gente tem muita sorte de envelhecer. Perfeito. Então as pessoas estão com muitos problemas por envelhecer, entendendo que o conceito de juventude e beleza é algo que é... E aí a estética entra muito nisso também. Sim. Fazer com que a mulher, especialmente, valorize o envelhecimento dela de uma forma saudável, sem se desesperar, sem fazer aquelas transformações que a gente vê aí, né, que são catastróficas, em busca de uma juventude eterna que não há. Para finalizar, por favor, Gabriela. Não, só gostaria de complementar, né, que na psicoterapia a gente vai trabalhar, então, no fortalecimento dessa autoestima, no fortalecimento da segurança pessoal dessa pessoa que muitas vezes está aí com a sua visão de si distorcida, né, diante do que a sociedade impõe muitas vezes, né? Agora, para finalizar, eu quero deixar como dica geral, especialmente direcionado a milhares de profissionais da estética que estão nos assistindo, o quanto é importante a gente ser ético no nosso trabalho e indicar, né, aquilo que vá realmente contribuir. Porque a gente está lidando com saúde e não apenas com estética e cosmética, né, professor? Muito importante ter esse conceito, é extremamente importante. O profissional, ele está ali para auxiliar o paciente a se amar, se gostar. É por isso que ele chega para nós. Então, isso é bom. Eu acho que já foi bem dito isso, né? Fica aqui essa orientação para os profissionais, né, que já estão no mercado. A gente sabe essa que consciência, é verdade. Nem tudo é dinheiro nessa vida, né? E o mais importante, e não é demagogia nenhuma, a felicidade de todos, do profissional e da cliente ou do cliente, né? E se precisar, aí sim a orientação em um trabalho em conjunto com a terapia, com a psicologia. Seja sempre bem-vinda, Gabriela. Obrigada. E professora também, trazer esse assunto tão importante para a nossa beleza interior e exterior. Sejam bem-vindas sempre. Até um próximo encontro. Muito obrigada.